Diego Amorim chegando com a gente, já fez todo aquele exercício vocal, instruído por um corpo de fonoaudiólogos lá de Brasília. Tava aquecimento. Aquele aquecimento vocal. Tudo bem, Diego? Bom dia pra você. É sexta-feira, tá sempre melhor, né, Mauro? Bom dia a você, bom dia, Ana. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Vamos ao resumo musical da semana? Vamos lá. Hoje vamos homenagear Elis Regina e Maria Rita, depois dessa propaganda aí que fez o maior sucesso nesta semana. Então vamos arriscar cantarolar juntos com os nossos ouvintes canções que também fizeram sucesso na voz de Elis Regina. Então, claro que nós vamos falar da super pauta econômica da semana, da aprovação da reforma tributária. Então, alô, Marciano, aqui quem fala é da terra. Deixa eu te explicar uma história. Tudo começou no último domingo, quando Arthur Lira, presidente da Câmara, envolto em uma pauta negativa, um monte de denúncias nos arredores do Arthur Lira, ele anuncia uma super pauta econômica para esta semana, às vésperas do recesso parlamentar. Era algo muito difícil, era quase um sonho. Arthur Lira chegou domingo e começou a cantar: os sonhos mais lindos sonhei. E começou a anunciar que na semana se votaria a reforma tributária. E Brasília foi pega de surpresa. Como assim? Reforma tributária até ontem era algo difícil, algo distante. Todo mundo sabe da importância de se aprovar a reforma tributária. Mas se falava até em deixar a reforma tributária não para o semestre que vem, mas para o ano que vem. Pois bem, reforma tributária passou. Um dos grandes motivos dela ter passado foi o envolvimento do Baleia Rossi, presidente do MDB, do Aguinaldo Ribeiro, deputado do PP, aliado de primeira hora do Arthur Lira. Veio o apoio da indústria, veio o apoio de parte significativa do mercado financeiro e veio o apoio também na reta final do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o seu partido, Republicanos, que foram muito criticados pelos bolsonaristas por estarem apoiando o que os bolsonaristas chamaram de uma reforma do PT, né? Tivemos até aquele vídeo que viralizou ontem do Tarcísio de Freitas sendo fritado ali numa reunião do PL pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Fato é, Mauro, que o Tarcísio está vivendo e aprendendo a jogar, vivendo e aprendendo a jogar, nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas o Tarcísio está aprendendo a jogar o jogo da política. O Kassab, presidente do PSD, aliado, né, faz parte do governo de Tarcísio aí em São Paulo, esteve aqui no Congresso essa semana. Ontem, horas antes da votação, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, também esteve lá nos bastidores da Câmara dos Deputados, tentando garantir mais apoio para a reforma tributária. Então o Kassab, a Simone, o próprio Haddad, eles estavam ali tentando desfazer os últimos atritos para garantir a aprovação da reforma. Era como se eles estivessem cantando assim: me disseram, porém, que eu viesse aqui no Congresso, né, para pedir de romaria e prece, paz nos desaventos, e ficaram ali tentando convencer, inclusive União Brasil, que você acabou de explicar muito bem, né, Mauro, que deu aquela virada, chegou a anunciar uma nota dizendo que ia votar contra, quase todo mundo votou a favor, enfim. O PL de Bolsonaro ficou sozinho nessa história toda. E como a gente já tinha dito aqui ontem também, né, Mauro, é claro que teve deputados do PL que votaram a favor da reforma tributária. 20 deputados do PL votaram a favor da reforma tributária. Então, também cai por terra mais uma fala do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ontem, ao interromper o Tarcísio, disse assim: se o PL votar unido, não passa nada. Passa sim, senhor ex-presidente, porque a votação foi com 388 votos. Bastavam 308, mesmo que os 20 que votaram a favor da reforma tributária tivessem votado contra, como queria o Jair Bolsonaro, ainda assim a reforma tributária seria aprovada. Então, Diego, o Bolsonaro... Diga, Mauro. Só uma observação. Segunda derrota do Bolsonaro em uma semana, né? Semana passada, na sexta passada, considerado julgado inelegível pela Justiça Eleitoral, e agora uma derrota política do Bolsonaro, que tentou encampar e personificar uma oposição à reforma tributária, né? E foi atropelado. Exato. E ele puxou para si, né? Assim, não precisava. Um ex-presidente não precisa estar participando das pautas legislativas mais, ainda mais ele que está inelegível, né? Mas quis se colocar como um agente político importante em toda essa discussão e, enfim,
o Tarcísio venceu essa queda de braço. Se havia uma queda de braço entre Tarcísio e Bolsonaro, o Tarcísio se mostrou muito mais hábil politicamente, mas isso não é surpresa, pelo menos para mim. Mauro, a votação começou no fim do dia. Deixa eu falar um pouquinho do Bolsonaro aqui. Eu ia dizendo que o Bolsonaro é aquele cara do tipo cara valente, né? Mas ele vai acabar ficando sozinho. Não, ele não vai mais dobrar, pode até se acostumar, ele vai viver sozinho. Não tinha mais ninguém ao redor do Bolsonaro no dia de ontem. E a votação começou no fim do dia, e Diego, caía à tarde feito um viaduto aqui, viu, Mauro? Acho que o Bolsonaro tá ali é pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, tá por aí. É um resto de toco. Essa é pesada, Mauro. Mas é a vida, vivendo e aprendendo a jogar. É isso aí. A votação começou ontem no final da tarde aqui em Brasília, varou à noite, e aí foi mais uma votação que vara a madrugada, né? Eu fui dormir antes da votação do segundo turno, e aí acordei e fui garantir, mas depois que passa em primeiro turno, passa em segundo turno também. É muito raro na história do Congresso Nacional uma votação passar em primeiro turno, não passar em segundo. Mas avançamos pela madrugada, e não dá para deixar de registrar isso, né? É um costume mesmo do parlamento de fazer votações na madrugada. Era assim com Eduardo Cunha, era assim com Rodrigo Maia, é assim com Arthur Lira, porque afinal ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Fernando Haddad é o mais novo queridinho da Faria Lima e vai puxar para si também um pedaço da vitória da reforma tributária. Mas, Mauro, eu soube que o Arthur Lira, presidente da Câmara, já está cantarolando por aí, ó. O Fernando Haddad: o que é meu não se divide, nem tampouco se admite. É só dele. O Arthur Lira quer ser o grande responsável por essa aprovação da reforma tributária. Já tem muita gente agora que vai mergulhar no recesso parlamentar. Fica um pouco mais difícil a Câmara aprovar o PL do CAF e o arcabouço fiscal, mas nada é impossível aqui em Brasília, eu digo isso sempre. Agora, obviamente que no Senado Federal a reforma tributária vai ficar para ser analisada com mais calma na volta do recesso em agosto. Já tem muitos, então, parlamentares pegando a estrada, querendo uma casa no campo onde eles possam ficar do tamanho da paz. E para finalizar, Mauro, eu queria fazer um repeteco aqui de uma cantoria que eu já fiz meses atrás, mas hoje vale de novo, em homenagem a Chiquinha Gonzaga, que é mostrando a força do Arthur Lira em Brasília. Então ou abre alas que eu quero passar, eu sou do Lira, não posso negar, eu sou do Lira, não posso negar. Ontem Arthur Lira mostrou mais uma vez a sua força política, uma coisa impressionante. Diego, você fez um post ontem que você fala dessa força do Arthur Lira, e eu fiquei pensando muito sobre aquilo que você postou, e me veio à mente, eu queria te ouvir sobre isso, que olha, sem tirar o mérito, sem tirar aí toda a habilidade política do Arthur Lira, não estou questionando isso, mas me veio à mente o seguinte: esse estilo de liderança do Arthur Lira, que a gente já tinha visto ali com o Eduardo Cunha também lá para trás, ele só consegue ter a força que tem numa Câmara dos Deputados fraca como nós temos, e num sistema político torto como esse que nós temos, com essa quantidade enorme de partidos, com um sistema eleitoral em que a gente não sabe direito nem para quem que a gente está dando o nosso voto, que às vezes a gente está dando voto para um deputado, acaba elegendo o outro com 3 mil, 5 mil votos. Enfim, todo esse sistema que um político hábil como Arthur Lira consegue pegar e ganhar força dentro dele. Num sistema com partidos fortes, poucos partidos fortes e bons representantes, gente que está lá e que sabe o que está fazendo, eu acho que Arthur Lira não se criaria com essa facilidade. O que você acha? Concordo com você, Mauro, concordo com você. A gente está quase que celebrando a aprovação da reforma tributária, porque ela é algo de fato importante para o país e, enfim, há uma avaliação quase que consensual, com algumas exceções, de que pior do que está não fica, né? Melhor se aprovar alguma coisa de reforma tributária, alguma simplificação, dá-se um primeiro passo. Mas veja, por exemplo, o deputado Glauber Braga, do PSOL, ele se absteve.
Ele até foi à tribuna dizer que pela primeira vez ele ia se abster em uma votação e foi acompanhado por outros parlamentares do PSOL. Por quê? Porque ele disse que o texto que foi aprovado, o final, foi disponibilizado às 18 horas e 58 minutos. Quase 7 da tarde, informou o Glauber Braga, foi a data, o horário em que o texto foi disponibilizado no sistema para isso. Por que eu digo isso, Mauro? Porque é isso, o parlamento, a Câmara, tem 513 deputados. Quem é que tinha os detalhes desse texto? O Arthur Lira e a sua turma. E Aguinaldo Ribeiro, e Baleia Rossi, e algumas lideranças. Eram esses que sabiam exatamente o que estava sendo votado. Os outros votaram com a orientação do partido. Líder, em quem eu voto? Presidente do meu partido, em quem eu voto? Isso. Né? O Arthur Lira, ele pavimentou o caminho. Você tem toda a razão, Mauro. E o Lira sabia disso. Veja, você pode conversar em Brasília com qualquer deputado, da direita, da esquerda, de cima, de baixo, do centro, de onde for. Todos dizem o seguinte: olha, o Lira é isso, é aquilo, e aí não vou falar o que eles falam do Lira não, por causa do horário que tem crianças no carro, mas falam um monte de coisa do Lira. Mas eles finalizam dizendo o seguinte: mas o Lira tem palavra, né? Que para o político isso tem um peso muito grande, mas ele o Lira entrega, tem palavra. Não tem dúvida nenhuma, disser ele entrega. Isso, se ele combinar comigo, tá combinado. Então, o Lira foi construindo essa relação de força mesmo de alguém em que os próprios deputados pudessem confiar. E aí ele agrada um pouco a esquerda, depois ele agrada a direita, depois ele vira bolsonarista, depois ele vira petista, depois ele... É um grande camaleão da política brasileira, que é isso. E é uma casa muito grande, é um grande varejo, né? Eu ia usar uma expressão que talvez fosse muito pejorativa, vou me silenciar, mas a Câmara é uma grande confusão ali. Então é isso, você pega uma pessoa que tem força, que tem ali, né, peito para bater no peito e dizer vamos que a bola tá comigo, e ele vai tratorando. É isso, é o verbo que a gente mais usa em Brasília, né? Arthur Lira tá tratorando. De fato, a gente não pode perder a análise crítica, né? A votação de ontem, ok, foi importante, mas realmente foi do domingo para quinta. É isso aí. Foi em 4 dias que se construiu. E você diz muito bem, Mauro, algumas vezes aqui para o nosso ouvinte, que a reforma tributária já estava sendo discutida desde a época de Michel Temer e tudo mais. E, enfim, esse texto não é novo, é a PEC do Baleia Rossi. Mas sempre é novo, porque nunca se sabe exatamente o que está sendo votado. Que jabuti que está entrando ali, gente. Que surpresa que pode aparecer, né? É isso aí. Exatamente, exatamente. Então... O ex-deputado e ex-vice-presidente da Câmara, o Marcelo Ramos, ele, num grupo de política aqui, ele comenta exatamente isso, falando que é engraçado como somos complacentes com arbitrariedades quando elas atendem nossas convicções. Uma reforma tributária com relatório lido em plenário na hora da votação e com 2 turnos de PEC no mesmo dia seria motivo de raivosos protestos fosse no governo Bolsonaro. O que está acontecendo na Câmara é uma vergonha, diz o Marcelo Ramos. A gente tem que dar uma certa razão a ele também, né? Sim, até a ordem da pauta, né? A ideia, lembra, na primeira vez que eu falei de super pauta econômica essa semana aqui com o nosso ouvinte, a ideia era voltar primeiro o PL do CARF, que estava trancando a pauta, depois o arcabouço fiscal, que já estava negociado, depois a reforma tributária. Aí o bastidor que se tem em Brasília é que o governo não estava entregando os cargos e as emendas combinados para aprovação do PL do CARF. E aí o Lira, para dar um recado para o Fernando Haddad, ministro da Economia, ministro da Fazenda, jogou para depois o PL do CAF e agora muito dificilmente, mas enfim, de novo, tudo na política, eu não cravo mais nada nos últimos anos em Brasília, porque tudo pode acontecer. Eu dizia que a reforma tributária era algo muito difícil de ser aprovado, não só eu, mas todo mundo, inclusive o próprio Arthur Lira, não tinha esse otimismo todo, mas... Veio o final do semestre, né? Vieram as denúncias em torno do presidente da Câmara, ele viu ali uma oportunidade de virar a pauta negativa para positiva em favor dele e acabou tratorando e aprovando a reforma tributária. Há uma esperança aí, Mauro, vamos ver o que é que o Senado vai conseguir fazer para melhorar um pouco esse texto. O Senado vai se debruçar, certamente o Senado não vai querer votar isso a toque de caixa somente para carimbar o que foi feito na Câmara. Certamente nós teremos mudanças no Senado Federal em relação à reforma tributária aprovada ontem na Câmara, Mauro. Muito bem. Diego Amorim, muito obrigado por hoje. Um bom fim de semana para você. Descanse a voz agora e até segunda-feira. Para nós. Até segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau.